O processo de alfabetização, em algumas perspectivas, dispensa inclusive o próprio uso do termo letramento. Eu, por não ser especificamente, não ter uma formação de alfabetizador, minha formação é em letras, ao mesmo tempo por ter atuado muito tempo como contador de histórias e como professor de literatura infantil, em que meu trabalho de alguma forma era em conjunto com o processo de alfabetização, eu encontrei uma potência nesse termo letramento, no sentido de conhecer melhor e até mesmo compreender melhor de que modo o meu trabalho com literatura infantil e com gêneros da tradição oral participava, eu diria assim, né, ou contribuía, ou ao mesmo tempo em conjunto, promovia também esse processo de alfabetização das crianças nesse momento inicial. Com relação à nossa cultura, nossa palestra passou justamente por aí, a nossa cultura brasileira, nós temos vários elementos que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ao mesmo tempo nem sempre nos damos conta da potência e das possibilidades que nós temos a partir desses elementos da nossa cultura. É claro, como contador de histórias, eu parto tanto da literatura infantil, vários livros da literatura infantil, como da tradição oral, e daí a nossa ideia foi justamente identificar os gêneros lúdicos ou os gêneros que, considerando que o letramento é justamente o desenvolvimento, ou eu diria, é justamente esse lado do uso social da escrita, certo? Junto, né, não separado da compreensão e dos usos do sistema de escrita alfabética, né, que seria a alfabetização no conceito de Magda Soares. O nosso trabalho é justamente trazer esses gêneros lúdicos, considerando que a escrita, para além das diversas funções, também possui a função de brincar, certo? De divertir, e alguns gêneros da tradição oral, como as quadrinhas, as parlendas e as cantigas, também as adivinhas e outros mais, são inerentemente lúdicos. Quer dizer, brincando, sobretudo nessa faixa etária, é possível que se sensibilize para possibilidades de desenvolvimento de consciência fonológica e vários outros elementos do processo de alfabetização. Os instrumentos, sejam as metodologias ou as possibilidades de trabalho, são diversas, então seria impossível enumerar, até porque as condições também são diversas e as condições também vão demandar alterações ou adaptações ou novas possibilidades dentro das metodologias que se propõe a utilizar. E ao mesmo tempo a mescla de metodologias também pode ser necessária de acordo com as turmas com que se trabalha. Mas o que eu diria com relação ao letramento, eu considero fundamental na arte de contar histórias, é justamente a possibilidade que a arte de contar histórias nos traz na perspectiva com que eu trabalho, que é justamente a que eu chamo de adaptação livre, que parte do processo de paráfrase, né? Então Quintiliano já dizia isso na antiguidade, da importância no desenvolvimento da criança na língua, na linguagem, a sua gramática, vou chamar de gramática, né, mas um livro da Idade Antiga, em que ele já trazia a possibilidade de paráfrases das fábulas, ou leitura das fábulas e contar as fábulas com as próprias palavras. Eu trabalho uma paráfrase e depois vou à leitura do livro. Como, por exemplo, com Guimarães Rosa, em quarto, quinto ano, leituras um tanto mais elaboradas, como o texto famigerado de Guimarães Rosa, que eu trabalho uma fala um tanto mais próxima à fala rural, de determinadas comunidades rurais. Também trabalho, em alguns casos, uma paráfrase, não no sentido de explicar, no sentido de contar a minha história daquela história, ou seja, como eu posso também contar aquela história, mas isso sem negar o texto, que é extremamente rico e fantástico, do Guimarães Rosa. Depois eu conto Guimarães Rosa e as crianças vão àquela fonte e bebem com uma maior intensidade. Contar histórias, todos nós contamos, existem várias técnicas, todos nós contamos, eu digo no sentido de pegar um telefone e começar a contar alguma coisa que eu vivi. Nós contamos também dos livros que nós lemos, das histórias que nós escutamos, dos filmes que nós assistimos. E é claro, nós também, como contador de histórias profissional, sabemos que
existem artifícios, existem técnicas, os contadores de histórias, os cursos estão por aí, para nos lembrar que existem várias maneiras de aprimorar, não é? Precisamos levar de novo o prazer para a escola e o prazer da leitura, que foram, infelizmente, deixados de lado por um bom tempo, precisam estar na escola.